Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. E a Netflix Índia não está dormindo no ponto para produzir documentários sobre assassinos indianos, né? Em dezembro de 2022 saiu mais uma temporada, e elas não estão saindo uma por ano, dessa série de documentários que chamam Monstro de Bangalore, uma província, uma cidade lá. É claro que eles têm interesse nessas histórias, porque elas são baratas de fazer, né? Os documentários, se você visualmente ele é igualzinho os outros três, até a linha temporal é igual, claro, para manter uma unidade visual, mas também por preguicinha e economia. E a Índia é um mercado assim enorme, né? 1 bilhão de consumidores em potencial. Só que um dos problemas que tem lá, e isso a gente já percebe no próprio documentário, que é assim um dos problemas que o caso policial vai enfrentar, é que é um país que você tem que se haver com diferenças muito grandes linguísticas, religiosas, de casta, né? Tem um pedaço nesse documentário, eu presto muita atenção nas frases, às vezes, mais do que no todo, né? Da história, falando assim, as pessoas deixaram de lado suas diferenças linguísticas, de casta e religiosas e se reuniram em frente ao tribunal, não sei o quê. Imagina um país mega dividido assim, né, cultural, religiosa, linguisticamente, as pessoas às vezes não conseguem se entender, e ainda nos anos 90, com um serviço policial que não estava digitalizado, portanto não estava em rede, e com uma polícia mal treinada, né? Porque você vai ver lá esse assassino, ele fugiu espetacularmente várias vezes, tá? As pessoas que gastam assim fortunas indo para a Índia atrás de polimento espiritual deveriam pensar duas vezes, né? Lá tem tanto serial killer quanto em qualquer lugar, talvez até mais, né? Eu prefiro gastar meu dinheiro indo para a Escandinávia, mas piadas à parte, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então conta a história muito na perspectiva masculina, mas existem algumas ativistas femininas dando depoimento, o que é muito bom, porque você vai ter nessa documentário, em 3 episódios, você vai ter um policial dizendo que 25% da culpa, isso tem até porcentagem, 25% da culpa nesses casos de ataque contra mulheres é da vítima. Tem policial legal lá, mas você vai ouvir isso aí. Então, aí a gente fica pensando, bom, por isso que as mulheres talvez não tenham participado do documentário, e quantas outras mulheres deixaram de denunciar esse estuprador e assassino por medo desse tipo de posicionamento, né? Na verdade, nesse documentário aí, ninguém tenta ver o lado do outro, né? Todo mundo só vê o seu lado e as suas ideias. O jornalista, que supostamente deveria ser imparcial, ou um dos jornalistas entrevistados, fala, não, manda pra gente que a gente pega. Eu falei, uou, né? Mas a história, assim, se passa em 3, 4 anos, lá no final dos anos 90, nessa província de Bangalore, cidade, não sei, que um cara estuprou, matou algumas e pegava ouro de um monte de mulheres, mais ou menos umas 18, tá? E aí então, assim, é a investigação policial, o tanto de vezes que esse cara conseguiu escapar da polícia de forma muito, muito estúpida, né? O que me levou até a suspeitar. Será que não deixaram algumas vezes? Como pode ser um policial tão bobo, né? Eu acho que faltou um pouco, embora a história tenha viradas que por si só já garantem mais ou menos a atenção de quem gosta de crime da vida real, né, de true crime dramas, mas eu achei que faltou um pouco de pesquisa nesse documentário, tá? Eu acho que ficou meio preguiçoso, porque como a história tem tem essas fugas, então parece que, então só isso aí parece que já vai dar. Eu queria saber se alguém podia ter perguntado se não achava que algumas dessas escapadas tivessem sido propiciadas pela polícia, ou o quanto que a cultura machista também não propiciou isso. Poderia haver assim, ok, eu sei que ele é um pervertido sexual, vai falar lá as práticas dele, inclusive,
Só que não sei muito, não sei da infância, ele parece não se constituir como um ser humano ou um monstro, o que quer que você seja chamá-lo, mas assim, no final tem vários membros da família falando que ele foi tratado injustamente, que não sei o que. Bom, esse lado eu nunca vi no documentário, né? O documentário ele focou, é como se fosse um artigo da Wikipedia, né? Ele foca assim, na superfície, porque ele fugiu, porque aconteceu isso. E aí, claro, você vai ter algumas coisas que dariam início a uma discussão, que é claro, eu entendo que não poderia estar no documentário, senão ele demoraria 10 episódios, mas você vai ter pessoas questionando a própria viabilidade dos documentários de crime policial, né? Tem uma feminista lá, uma ativista dos direitos femininos. Legal eles terem colocado isso no documentário indiano. É legal colocar isso em qualquer documentário de qualquer país, tá? Mas é legal porque ela fala assim, a própria forma dos documentários chama a atenção muito pro perpetrador, a vítima sempre fica com uma coisa complicada, uma posição complicada. Nesse documentário, muito, né? Eles falam o nome desse cara um monte de vezes, quase que exalta, sem querer, a astúcia dele em fugir, mas também não deixa barato como que o sistema judicial, a falta de concatenação das forças policiais, né, mas especialmente o sistema penal judicial indiano, quase deixou esse cara escapar, né, porque praticamente você tinha que ter, assim, o estupro teria que ser cometido na frente do juiz, às vezes, para que ele, né, e olhe lá, se esse juiz tivesse essa mentalidade de que 25% da culpa era da mulher, olha se talvez ele desse a sentença favorável, né? Então, assim, ele tem sim pedaços para discussão, eu não estou deixando, desconsiderando, mas se ele quisesse ser mais profundo, mesmo nesses 3 episódios, daria para ser, tá? Tem umas coisas que são repetidas, faladas em termos repetidos, aí podia botar, por exemplo, um pouco do passado dele. A família fala que ele foi, assim, passaram ele para trás, ou que ele foi sacaneado pela polícia, tá, então por quê? Ou que alguém comentasse, tá, mas você não quer falar isso, você está falando só isso, mas não fala por quê? Não dá certo. Ou seja, os documentaristas nessas coisas, não só da Índia, eu já falei isso em vários outros documentários de vários outros países, parece que eles às vezes têm medo, dá para entender, né? Questões comerciais, questões de compra ou não, de cessão de direitos, mas às vezes de fazer aquelas perguntas mais cabeludas, né? Por que então você está falando isso? Mas como mais um crime da vida real, e aí, claro, isso deixa aberto o flanco para aquelas discussões, né? Será que a gente não fica vendo esses documentários tão superficiais só para satisfazer o nosso gosto, assim, de ver outras pessoas sofrendo, ou enfim, qualquer que seja a explicação ou qualquer que seja a discussão, esse documentário ele apresenta os fatos, né? E algum pedaço de problematização, tá? Para quem curte histórias de crimes da vida real, não é ruim, mas também não é bom. Mais um documentário aí dessa série indiana, de assassinos indianos. Tchau.